A morte é certa, mas a vida é incerta, porque por mais que a realidade que vivemos seja modelada pelas nossas ações, decisões e crenças, não há nada mais imprevisível do que a vida. E eu decidi gravar este vídeo só para te dizer que pior do que morrer é deixar de viver. É sobre isso que eu te convido a refletir comigo hoje. E aí, bora embarcar nessa nave? Sentir medo da morte é algo absolutamente normal e totalmente compreensível, até porque nós não sabemos o que virá após a morte. E naturalmente, nós, seres humanos, temos muito medo de tudo o que é desconhecido. Há até quem diga que o medo é ausência de conhecimento. E eu quero deixar bem claro, tá? Que eu acredito sim em vida após a morte. Acredito que a morte não é o fim, e ainda digo mais, eu acredito em céu e inferno. Porém, eu, Pablo Eduardo, não tenho como provar que a minha crença é a certa. Aliás, ninguém que está vivo tem como provar isso. Sem contar que toda essa história de vida após a morte, de céu e inferno, ainda é muito desconhecida para nós. E é por essa razão que eu digo que nós não sabemos o que realmente virá após a morte. Mas venha o que vier, uma coisa é fato: todos nós, sem exceção, iremos morrer um dia. Essa é a única certeza que temos na vida, porque querendo ou não, a morte é inevitável. Ela é um processo natural que faz parte do ciclo da vida. Tudo o que nasce morre um dia, inclusive nós, seres humanos. Eu só não consigo dizer com precisão se a morte é o fim do nosso ciclo de vida ou se ela é apenas uma passagem, ou seja, o início de uma nova vida. Como eu já falei, eu acredito que sim, que a morte é o início de uma nova vida, entretanto, não posso cravar 100%. Agora, independente dela ser o fim ou o início de uma nova vida, nós não podemos permitir nunca, jamais, em hipótese alguma, que o medo da morte ou o medo de morrer nos impeça de viver, porque é muito pior do que morrer fisicamente no sentido de desencarnar é morrer em vida. E o mais triste de tudo é que já tem vários cadáveres ambulantes por aí. Eu estou dizendo isso porque, acreditem, muitos morrem de medo de morrer, ou seja, a pessoa sente tanto medo de morrer que acaba esquecendo de viver. E quando vê, a vida já passou, a velhice chegou, ou uma doença gravíssima acometeu e ela não viveu nada, ela apenas sobreviveu. Imagina só como que não seria triste você descobrir que chegou no final da vida e não viveu nada, que na verdade você só sobreviveu. Eu não quero isso pra mim e tenho certeza que você que está me assistindo também não quer isso para si. Por isso, se você é um desses mortos-vivos, se você é uma dessas pessoas que já morreu em vida, abra os olhos, acorda pra vida, acorda pra viver, porque a vida é sim, com toda certeza, o maior presente que Deus nos deu. E não há nada nesse mundo que seja mais valioso do que a vida. Também não há nada que possamos fazer em relação à morte física, a não ser tomar certos cuidados para não antecipá-la. Mas viver ou deixar de viver é uma decisão particular de cada indivíduo. E também é importante que você saiba que a verdadeira morte não acontece quando partimos para o além. A verdadeira morte acontece no dia a dia, quando não temos mais perspectiva nenhuma de vida, ou seja, quando deixamos a esperança que existe dentro de nós morrer. A verdadeira morte acontece quando nós deixamos de viver e passamos apenas a sobreviver. E é por isso que, ao meu ver, nós não podemos só sobreviver. Nós temos que viver de verdade, temos que viver para valer. Vamos viver intensamente e aproveitar cada instante, pois afinal de contas, cada segundo que vivemos é menos um segundo de vida que temos. E nós não sabemos quanto tempo ainda teremos para viver. Não sabemos nem mesmo se teremos o dia de amanhã. Portanto, tudo o que nós temos é o dia de hoje, é o momento presente. Por isso, viva o presente. E é essa imprevisibilidade da vida que a torna tão valiosa, tão preciosa. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade.
Por falar em vida e morte, há alguns dias atrás eu assisti a um vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella. Esse vídeo, na verdade, é a gravação de uma palestra que ele deu lá em São Paulo, acho que já há um bom tempo atrás. E nessa palestra o Cortella falou que não se preocupa com a morte, porque a morte é um fato, venha de onde vier e quando vier, ela virá. Por isso, ao invés de se preocupar com a morte, ele se preocupa com a vida que ele terá até ela chegar. E após refletir bastante sobre essa fala, eu percebi que o Cortella está coberto de razão. Não é com a morte que nós temos que nos preocupar, e sim com a vida que viveremos até ela chegar, porque o que realmente importa é a vida e não a morte. E antes que alguém aí comece a me crucificar, eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que você deve parar de pensar na morte ou parar de se preocupar com a sua salvação espiritual. E é claro que não. De vez em quando é bom pensarmos um pouco na morte, porque, como eu costumo dizer, nós temos que lembrar que um dia iremos morrer para que possamos lembrar de viver. E eu até acho que nós temos que buscar sim, de alguma forma, a nossa salvação espiritual, porque, como eu falei no início do vídeo, eu acredito em céu e inferno. E assim como todo cristão, eu desejo ir para o céu. Entretanto, nós não podemos ficar tão paranoicos com essas questões a respeito da morte a ponto de deixar de viver. Porque se o céu realmente existe, o que irá definir se nós iremos para lá ou não é a vida que vivemos aqui na Terra. Então, pega a visão. E como dizia o grande poeta Mário Quintana, a única coisa que se leva da vida é a vida que se leva. Portanto, me diz, o que é que uma pessoa que só sobreviveu levará da vida? Infelizmente, ela não levará absolutamente nada. E ainda pegando um gancho na palestra do Mário Sérgio Cortella, uma outra coisa bem interessante que ele disse é que nós não podemos ser imortais, porém podemos ser eternos. E para sermos eternos, nós precisamos ser importantes. E aí ele explicou que ser importante não significa ser famoso e nem nada do tipo. Ser importante, na verdade, significa fazer falta. Por isso, agora eu te convido a parar um pouco para pensar em que falta você faria ao mundo se você não estivesse aqui. Se você chegar à conclusão de que não faria falta nenhuma, é um forte indicativo de que você não é importante ou de que pelo menos você ainda não reconheceu a sua importância. Entretanto, você ainda pode sim se tornar importante. E sendo um pouco mais profundo, indo um pouco além, pense bem em como você quer ser lembrado, mesmo quando não estiver mais presente aqui entre nós, porque é esse seu propósito de vida, e é esse seu legado que deverá guiar os seus próximos passos. E nunca se esqueça daquela famosa frase muito dita pelo Benjamin Disraeli: a vida é curta demais para ser pequena. Portanto, não apequene a sua vida perdendo tempo com coisas tolas e banais. Não perca tempo só reclamando e maldizendo a vida. Não perca tempo apenas sobrevivendo. Ao invés disso, invista o seu tempo em uma vida que vale a pena ser vivida, em uma vida que te torne eterno. Porque, como eu já disse e repito, pior do que morrer é deixar de viver. Se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.